pouquinho sobre o ritmo invisível do reino, no texto de Mateus, mas antes de ler o texto, eu queria refletir um pouquinho com vocês, sobre uma experiência que eu acho que vocês já devem ter tido. Eu agradeço os irmãos primeiramente pelas orações, pelo meu sogro, e eu observei uma coisa inusitada. Nós voltamos lá na quinta-feira para ele repetir os exames, E enquanto a médica o atendia, ele estava lá com o celularzinho. Eu fiquei pensando, gente, só que aí eu comecei a prestar mais atenção. Todo mundo na sala de espera do pronto-socorro, celularzinho. Se você perceber, quando você olhar em volta, a gente costuma ver, se a pessoa está no ponto de ônibus, não tem nada para fazer, está esperando o médico, vamos rolar o feed, Vamos ver o que tem de interessante. E fui pensando sobre isso e lendo os textos do lecionário desse domingo, eu fiquei pensando, e que talvez essas pessoas, sou eu também, Não vou dizer, eu não faço isso, faço também. Você também deve fazer.
que tanto sociólogos quanto neurocientistas apontam que a nossa cultura hoje vive um vício coletivo de dopamina digital. Tem até um livro, né? Nação Dopamina, ainda não li, mas existem estudos, vários relatórios. E eu estava lendo um da Data Reportal de 2026, desse ano, que diz que nós, brasileiros, passamos em média mais de 9 horas por dia conectados à internet. Eu não sei se você viu, mas tem como medir a média que você usa no seu celular. Tem até controle sobre isso, se você quiser, né? E uma pesquisa recente diz que se a gente manter esse ritmo, né, de 9 horas por dia, a gente vai passar cerca de 52 anos da nossa vida olhando para a tela. 52 anos. É tempo, né? A gente busca, o que a gente busca, né? A gente está ali primeiro, né? Quando a gente posta uma coisa interessante, a gente quer curtida. E também, essas pesquisas apontam que essas curtidas, esse consumo rápido que a gente ali está vendo, de repente aparece uma oferta assim, que a gente precisa aproveitar, porque não vai aparecer de novo, porque a gente tem que curtir aquele perfil, porque ele também não vai aparecer de novo no seu feed. Enfim, todas essas descargas rápidas, né, elas aliviam a nossa ansiedade do dia a dia. Nós corremos atrás aí de pequenas pérolas de satisfação, essa é a verdade, e elas duram poucos minutos. E logo deixam a nossa alma vazia, entediante de novo, e a gente vai atrás de mais. Nós passamos mais tempo diante dos dispositivos digitais do que dormindo ou descansando. E não sei se você se perguntou por que a gente faz isso, porque eu vou atrás das respostas, eu quero saber por quê. Por que a luz acende, por que apaga? Eu sou meio luna, assim, vou fuçando, né? E aí eu fui pesquisando e chegou-se, assim, neurocientistas, eles explicam que esse algoritmo das redes sociais, né, de vídeos curtos, seja no YouTube, do TikTok, do Instagram, do Facebook, o que for, eles funcionam como uma máquina de caça-níquel digital, biológico, aliás. Então, estamos aí, com esse vício de bets aí que tem destruído famílias. Como é que funciona isso? Cada vez que a gente desliza o dedo e surge um conteúdo novo e engraçado, ou legal, ou que está de acordo com a sua maneira ideológica de ver o mundo, o seu cérebro recebe uma descarga rápida de dopamina, que é um neurotransmissor de prazer e antecipação. E tem um estudo da Forbes que aponta que essa hiperestimulação crônica aí, ela altera a estrutura física do cérebro. Sim. Causando o quê? Um afinamento do córtex cerebral, que é a área de controle, de autocontrole e foco que a gente tem. Ou seja, a gente se vicia em micro-recompensa rápida, que dura 15 segundos, porque isso causa prazer, e a gente vai repetindo isso. E isso está fazendo mal para a gente não percebe. E isso deixa a gente exausto. Por quê? Porque a gente continua ansioso depois que acaba, a gente continua vazio depois que acaba, e aí essa ansiedade vai gerando na gente um hormônio do estresse chamado cortisona, que você já deve ter visto. E que vai gerando na gente o quê? Um cansaço crônico. Estamos aí na era do burnout, que é o quê? Excesso de estresse. A gente vai queimando as nossas reservas de lidar com situações, de lidar com frustrações, e aí a gente vai ficando estafado. E talvez pergunte, pastora, você está falando isso, é verdade, eu tenho observado, não com tantos dados assim, né, mas há 2000 anos atrás que não tinha smartphone, como é que as coisas eram? Adivinha, os seres humanos também sofriam de ansiedade, só que era uma ansiedade diferente da nossa. Quando a gente olha para os textos de Cristo, de Jesus, os evangelhos, eu queria contextualizar você para você entender o que essas pessoas há 2000 anos atrás passavam. A Judéia vivia sob o jugo opressor do Império Romano, que levava
pax romana, que era o quê? Intimidação e medo. Se você fizesse alguma coisa errada, que não estava de acordo com a lei romana, você morria. Simples assim. Então, tinha uma paz, tinha ordem social, claro que tinha, na base do medo. Segundo, imposto abusivo. Você gosta de pagar imposto? Ninguém gosta, né? Então, você imagina um imposto que você não dá conta de pagar e que talvez você precise vender seus filhos, a sua terra, as suas vestes para poder pagar. Essa era a realidade desse povo da Judéia. Fora as humilhações públicas, né, e execuções violentas na cruz, porque os soldados romanos, se eles não fossem com a sua cara, eles podiam te humilhar, enfim, te botar na cadeia, porque afinal você não era cidadão romano, você era um judeu lá, que ele não foi com a sua cara. E aí adivinha quem pagava os custos da prisão e das humilhações? A sua família. O Estado não bancava. As mulheres, então, podiam ser estupradas, podiam, enfim, perder as suas vidas por nada. Essa era a realidade que eles viviam. E fora a cruz, né, como método de intimidação. Esse aí fez isso e aquilo, vai para a cruz. Até hoje comprovado, o método mais cruel de se morrer. Demorava-se às vezes dias para uma pessoa morrer na cruz. Então ela ficava lá, ia tendo as câimbras, ia fechando os pulmões, perdendo o ar, mas ainda não morria. Perdendo sangue, né? E às vezes ia lá, pássaros, arrancava o olho, arrancava isso aqui, e a pessoa viva, sentindo toda a dor daquele momento. Então, você imagina as pessoas ali, os discípulos de Jesus que olhavam para essa opressão de Roma, para a rejeição dos religiosos, porque afinal também eles não eram intelectuais, eles ganhavam pouco, tinham pouco para comer, isso se não tivesse dado uma tempestade, ou então uma seca, uma praga de gafanhoto, não tivesse colheita, como é que ia ser? Essa era a realidade do povo naquela época. Tanto que a média de vida não passava de 40 anos. Então, às vezes a gente pensa, era outro tipo de estresse, mas era estresse. Essa ansiedade crônica, esse estresse crônico, esse excesso de cortisona, tudo isso também acontecia com aquele povo. Em outras proporções, de outra forma, mas acontecia. Então, você imagina, você não saber se você vai ter comida na mesa amanhã, se você atravessar a rua e alguém achar que você atravessou com um passo diferente, ser preso, ser humilhado, ou então você ter que vender seus filhos, a sua terra, o seu barco de pesca, para aqueles que tinham pescadores, para poder pagar imposto para Roma. Não é à toa que havia multidões e multidões atrás de Jesus, e essa multidão era gente que não tinha nada. Não tinha mais terra, não tinha mais propriedade, não tinha comida. Esse era o estresse, essa era a realidade daqueles que viviam na época do Império Romano, na época em que nós lemos os Evangelhos. E eu queria pensar contigo nesses discípulos de Jesus, né? Porque eles ficavam ali olhando Jesus, e Jesus fazendo milagres, e talvez eles ficavam pensando, né? Quando é que as coisas vão acontecer? Quando será que Jesus vai se revelar? Né? Quando é que isso vai mudar? E Jesus vai responder a esse imediatismo e essa necessidade humana com 4 parábolas que estão nos textos que nós vamos ler. Que está no capítulo 13 de Mateus, de 31 a 33 e de 34 a 46. Que vai falar sobre esse reino que eles queriam que funcionasse logo. Porque diante de tanta opressão, dessa realidade dolorida, você imagina as coisas virarem e acontecerem como um viral de internet. Em 15 segundos, tudo está transformado. Então, Jesus vai confrontar eles com a realidade do reino, que não era do jeito que eles queriam, não ia acontecer da forma como eles esperavam.
e que eles precisavam esperar. Imagina a angústia deles. Imagina a angústia nossa. Eu quero ler com você esse texto, então, e aí nós vamos refletir um pouquinho sobre ele. Mateus 13, então, do 31 a 33 e do 44 ao 46, diz a palavra do Senhor. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até tudo ficar levedado. 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino de Deus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Palavras do Senhor. A literatura da época de Jesus, tanto os livros apócrifos, que a gente chama hoje, que são aqueles que não estão no cânone bíblico, quanto as tradições orais da época de Jesus, alimentavam a ideia de que a vinda do Messias seria um evento instantâneo e cataclísmico. Os céus se abririam, os inimigos seriam esmagados por fogo, o reino surgiria pronto, imponente e perfeito do dia para a noite. Quando Jesus começa o seu ministério, a multidão se empolga, porque começa a ver milagres, mas logo se frustra. Por quê? Porque Jesus não convoca um exército, mas convoca pecadores, pescadores, coletores de impostos. Ele não ataca o palácio do governador, ele prega nos montes, come com pecadores, bebe com pecadores, ele cura enfermos e ainda fala: não conta para ninguém, né? Para a mente imediatista daquela gente que estava ali sendo oprimida, essa estratégia de Jesus aí parecia lenta, ineficaz, sem foco. Os 12 discípulos que estão ali, eles haviam abandonado então toda a sua vida anterior, suas famílias, suas fontes de renda, para seguir em Jesus. Eles investiram tudo que eles tinham nesse reino. Quando a gente chega aí no capítulo 13 de Mateus, a oposição de Jesus já havia explodido. Os fariseus já estavam planejando a sua morte, se você pode ver lá no capítulo 12. Eles chegaram a dizer que Jesus, inclusive, operava pelo poder de demônios. Então, os discípulos, eles olham para aquele cenário e eles pensam: nós largamos tudo por um reino que está sendo rejeitado pelas autoridades, que está sendo perseguido e que parece estar diminuindo em vez de crescer. Os discípulos olhavam para Jesus, para si mesmo, para aquela oposição dos líderes religiosos e muito provavelmente perguntavam: se o Messias chegou, por que parece tudo tão humilde, tão difícil? Não melhorou nada. E essas 4 parábolas, elas vêm corrigir a maneira de ver dos discípulos. Ela revela a lógica sobrenatural do reino. Ele começa pequeno, mas transforma tudo. Ele exige renúncia, mas traz alegria. E é um pouquinho sobre isso que eu queria ver com vocês nessas 4 ilustrações que Jesus usa. Primeiro, ele vai falar da parábola do grão de mostarda. E ele vai desembocar no destino glorioso desse reino. Por quê? Diante da cultura, do espetáculo instantâneo, Jesus convida a gente primeiro a olhar para uma sementinha pequenininha.
até um dia consumir toda a história. Jesus apresenta um contraste aí, porque o grão de mostarda era a menor semente assim, usada pelos agricultores locais. Mas ele vai falar que se tornava uma planta frondosa, quase uma árvore. Não sei se vocês conhecem o pé de mostarda. O que a gente tem hoje na agricultura, ele alcança mais ou menos isso. Essa mostarda que eles plantavam era de uma outra qualidade, mas quem quiser, tiver oportunidade, vai na esquina ali do varejão, que ele sempre tem pé de mostarda, as folhas desse tamanho, sem brincadeira. E é uma delícia, tá? Faz igual couve, fica maravilhoso. E eu lembro quando eu era criança, a gente pegava aqueles coisinhos de mostarda e você vai abrindo assim, é uma sementinha pretinha, menor do que um grão de arroz. Bem pequenininha, bem pequenininha. Então, isso ensina pra gente o decreto soberano de Deus, porque o reino de Deus começou de uma maneira insignificante aos olhos do mundo. Foi um bebê numa manjedoura, um carpinteiro que foi crucificado e um punhado de discípulo medroso. Contudo, o seu crescimento é inevitável dizermos que não cresceu. Chegamos aqui, até nós hoje. Então, a gente não pode avaliar o sucesso da obra de Deus pelos critérios humanos de grandeza. Porque se for ver, já começou errado, né? Pelos nossos critérios, vamos pensar assim. O reino de Deus começou lá na Galileia, pequenininho. E hoje, ele está acolhendo ainda pessoas de todas as tribos, línguas e nações. E nós cremos que um dia nós estaremos no reino de Deus. E eu fiz questão de pôr a coroa na imagem aí, em vez da semente de mostarda, para lembrar da promessa que nós temos, que nós somos a noiva de Cristo e que um dia nós estaremos diante dele no grande banquete das bodas do Cordeiro. E que esse reino vai ser consumado. E como eu falei já, semana passada, a gente vive nessa esperança. Segundo, a parábola do fermento, a influência invisível do reino. O fermento opera de dentro para fora, de forma silenciosa, oculta, penetrante, até que a massa vai ficando levedada. E é interessante porque a ideia do fermento, eu lembro que a minha mãe falava assim quando ia fazer pão: não pode pôr água quente, porque senão você mata os bichinhos. Tem que ser água, tem que ter a temperatura correta ali, e devagarinho, o fermento, estou falando do biológico, Hoje em dia a gente tem químico e outras, formas de fermentação, mas pense que na época de Jesus, o fermento natural está muito parecido com esses pães que a gente faz aí de fermentação natural, você deixa o potinho lá, criando toda a levedura, para depois pôr um pouco daquela levedura na massa e deixar crescer e ficar bonito, gostoso. E essa imagem aí é a imagem perfeita da graça irresistível de Deus e da sua regeneração nas nossas vidas. Porque é o Espírito Santo que implanta a vida de Deus no nosso coração de forma invisível. A gente não percebe, às vezes a gente nem tem ideia, mas o fato é que aquilo lá está crescendo ali. E a partir dali, essa nova natureza começa a santificar, a transformar a nossa vida de forma progressiva, devagar, lenta. E quando você vê, está lá. Às vezes até você fica surpreso com as coisas que acontecem. Você fala: nossa, Deus é bom, que coisas grandes Ele tem feito. Então, a verdadeira espiritualidade, ela não é cosmética, meramente externa, como os fariseus queriam colocar, mas ela vai transformando as afeições do coração humano. Se o Evangelho entrou na sua vida, ele inevitavelmente vai mudar a sua mente, o seu coração, a sua família, o seu trabalho e as suas escolhas. Isso é maravilhoso. É devagar, é invisível algumas vezes, mas vai acontecendo aos poucos. Terceiro, ele vai falar da parábola do tesouro, E aqui eu queria pensar com você que é a surpresa da graça soberana, porque na
antiguidade não tinha barcos como a gente tem hoje, né? Vamos pensar aí que as grandes navegações começaram lá no século XV, XVI, né? Então, o que as pessoas faziam? Ao invés de levar os seus tesouros para longe, eles escondiam na terra, que era muito mais fácil, muito mais seguro. Então, um homem que estava trabalhando no campo de uma outra pessoa podia esbarrar casualmente num tesouro, que nem era dessa pessoa, era de um dono anterior, que enterrou, esse outro não sabia, e estava lá às vezes, há tantas gerações. E aí o que ele faz? Ele esconde de novo, e movido de alegria, ele vende tudo e compra o campo, porque com o campo vem o tesouro, porque outra pessoa não sabia do tesouro também. E o homem, é importante pensar, ele não estava procurando o tesouro, ele estava trabalhando a terra. E isso ilustra para a gente a eleição de Deus, né? Não, tá certo. Deixa eu voltar lá. Que a surpresa da graça soberana de Deus, quando ele encontra o pecador, quando ele menos espera. Deus nos buscou quando nós estávamos perdidos nos nossos próprios caminhos. E nos encontrou. A gente vê os discípulos aqui, o seu esforço de vender tudo, e tudo que eles fizeram, e tudo que eles largaram, não foi um ingresso para entrar no reino. Foi a consequência inevitável dos olhos abertos para a beleza de Cristo. E quando eles deixaram as redes, não foi um ato de força heróica humana, vou deixar tudo porque agora eu encontrei o Messias, o Salvador. Na verdade, eles ficaram tão cativados com a graça de Jesus e com o seu convite, que largaram tudo. Então, a salvação é uma feliz descoberta da graça divina. A gente nem estava procurando. De repente a gente achou. Quando Deus abre os nossos olhos espirituais para ver a sua beleza, né, a beleza de Cristo, o que antes parecia perda, que é abrir mão das coisas boas que o mundo oferece, daquilo que a gente acredita que é bom, a gente vai entender que essa perda se transforma em alegria. Porque o homem vende tudo que tem para comprar um campo. E ele sabe que ali tem coisa boa. Mas ele não estava procurando o tesouro. Ele estava procurando outra coisa, estava limpando a terra, arrumando as coisas. E foi encontrado. E a gente assim também. A gente está lá seguindo a nossa vida, fazendo as nossas coisas. E Deus nos encontra. Às vezes o pior momento das nossas vidas. Mas nos encontra. E por último, e essa aí particularmente é a minha preferida, eu lembro que na minha ordenação eu li ela, é a parábola da pérola, que é a resposta da graça à busca sincera. Diferente do ponto anterior, esse homem dessa parábola, ele está procurando. Ele está procurando ativamente coisas belas, coisas boas. Né? Então, quando ele encontra a pérola suprema, né? Aquele que ele olha e fala, nossa, essa é de grande valor. Ele vende todas as outras pérolas menores, né? Todo o seu tesouro, para possuir essa que importa. E isso representa aqueles que buscam significado, verdade, moralidade nas religiões, na filosofia, na ciência. Né? Que busca sabedoria. Mas o fato é que só encontra satisfação real quando são confrontados pela beleza eficaz de Cristo na vida. Então, ao dizer que os homens das parábolas venderam tudo que tinha, é importante a gente pensar que Jesus está olhando para os seus discípulos. Para Pedro, para João, para Tiago, para Mateus. É como se ele dissesse para ele, eu sei que vocês deixaram tudo para trás. Eu vejo o barco vazio na praia. Eu vejo a mesa de impostos abandonada. Mas fiquem em paz. Vocês trocaram pedras por diamantes. Vocês não perderam nada. Vocês ganharam tudo. Vocês só ainda não conseguem ter a visão completa disso. Então, essa parábola aí do mercador de pérolas valoriza a busca.
E é importante a gente pensar o que nós temos buscado. Cristo anula todas as nossas moedas de trocas espirituais, porque toda a nossa justiça própria e as nossas boas obras, que são as pérolas menores, perdem o valor diante da grandiosidade da justiça de Cristo. Nada é suficiente, porque a justiça dele é única. Então, seguir a Jesus sempre vai nos custar alguma coisa. É importante a gente pensar nisso. Vai custar nosso pecado de estimação, vai custar o nosso controle do futuro, vai custar o nosso orgulho próprio. Às vezes, as nossas amizades, às vezes, a aprovação social, às vezes, o status na família. Os discípulos choraram o preço do chamado, mas Jesus olha para eles e é como se olhasse para nós hoje também, dizendo: não há perda real no reino de Deus. Você pode achar que está perdendo, mas no fundo você está ganhando. O esforço de renunciar a tudo não é um fardo pesado quando você descobre que o que está na caixa é o próprio Filho de Deus, a sua pessoa. Você não está fazendo um sacrifício, você descobre que você está fazendo o melhor negócio da sua eternidade. Isso é maravilhoso. Então, ao contar todas essas parábolas da mostarda e do fermento, Jesus está aplicando um choque de realidade teológica na mente imediatista daqueles que estão ouvindo eles. Ele está redefinindo o ritmo. Olha, não é do jeito que vocês ouviram, os seus pais, os seus avós. Não é do jeito que andam falando. Jesus vai mostrar que o reino de Deus pertence à lógica da agricultura, à lógica da planificação, não da guerra rápida. A agricultura exige tempo, paciência, o ocultamento das sementes sobre a terra, do crescimento que a gente não vê. Então Jesus vai redefinir o método. Olha, o reino não vai vir derrubando portas de fora para dentro como o exército romano faz, mas ele vai transformar os corações de dentro para fora, como o fermento faz. E é maravilhoso isso, porque enquanto as parábolas do tesouro no campo e da pérola validam, elas honram, e dão sentido ao sacrifício e à renúncia dos discípulos de Jesus, para os discípulos que tinham deixado barcos, redes, pais, carreiras, como Mateus, por exemplo, que deixou a coletaria de impostos, ouvir essas parábolas foi um bálsamo. Talvez a gente não tenha essa compreensão, porque o homem do campo não fabricou o tesouro. O comerciante não criou a pérola. Elas estavam lá. O tesouro e a pérola já existiam. Eles apenas foram descobertos. E o esforço de vender tudo não foi o preço do ingresso para o reino. Foi a consequência inevitável de ter os olhos abertos para a beleza de Cristo e permitir que aquela pequena semente crescesse e que o fermento fermentasse. Quando eles deixaram tudo que eles tiveram, não foi um ato de força de vontade heróica. E assim também não é na nossa vida. Foi realmente uma resposta de um coração cativado por uma graça que foi irresistível. E eu queria que você guardasse no seu coração nessa manhã. Se guardar isso, já está ótimo. Primeiro, não meça a fidelidade de Deus pela velocidade das respostas das suas orações. Porque às vezes a gente mede a fidelidade de Deus por isso. Porque o crescimento do reino é soberano, é invisível, mas é inevitável. No tempo oportuno, as coisas acontecem. Segundo, pare de tentar derrubar as portas na força do braço. E foque em ser fiel nas pequenas coisas, nas disciplinas ocultas da vida diária, na oração secreta, no testemunho íntegro do trabalho, nas relações familiares. Quem é você quando ninguém está vendo?
terceiro, a renúncia bíblica não é uma perda amarga. É importante a gente pensar. Eu sei que hoje foi difícil sair debaixo da coberta. E não estou dizendo também que porque você está aqui, olha, que grande coisa que você fez. O fato é que, na verdade, a renúncia é o esvaziamento alegre das nossas mãos para poder segurar o próprio Cristo. É os nãos que a gente fala para as coisas que Ele não aprova. E quarto, nós não obedecemos para ser salvos. Nós obedecemos porque nós somos salvos. E nós somos arrebatados pela beleza irresistível do reino. E para concluir, eu queria pensar com você que o mesmo reino que cresce irresistivelmente na história humana, como o grão de mostarda, e transforma o seu e o meu coração como fermento, amém? Para a glória de Deus, é o tesouro que te lança pela graça e é a resposta final para a nossa busca de alma. É a pedra de grande valor. O que mostra a conexão entre essas parábolas com a natureza do reino é o seu ritmo invisível nas nossas vidas. E sabe o que é maravilhoso nisso? Cada um de nós está no lugar desse processo. Ele é invisível na minha vida, na sua vida, na vida da sociedade em que nós estamos. Cada um tem o seu ritmo. E para finalizar, eu gostaria de voltar lá no começo, na ilustração que eu falei, sobre como a gente viu que a neurociência, a sociedade prova aí, que a nossa geração está exausta, gastando décadas aí, diante das telas, mendigando micro-recompensa de 15 segundos e curtida passageira, para deixar a gente cada vez mais vazio. Que a gente possa olhar para o passado dos discípulos, ansiosos, cansados pela sua realidade, com medo de terem abandonado seus barcos. Você acha que eles não tinham medo de noite? De ter deixado as redes, de ter deixado tudo por um reino que parecia pequeno e que estava ainda sendo perseguido? Mas Jesus cura o imediatismo deles, daquela multidão, assim como cura a nossa ansiedade hoje, com a realidade do seu reino, o ritmo de Deus, o ritmo do reino, o ritmo do que Deus faz na nossa vida. Não é um viral de internet. Ele tem um ritmo próprio. Ele é a semente de mostarda que cresce de forma irresistível na nossa vida. Ele é o fermento que o Espírito Santo coloca silenciosamente no nosso coração para transformar de dentro para fora. Aquele anseio que a gente tem de ser melhor, de fazer as coisas melhores, porque a gente tem um Cristo, a gente olha para Ele e fala: eu quero ser um ser humano como Cristo foi humano. E se nós, assim como os discípulos, temos sentido o peso de seguir a Jesus, porque às vezes a gente sente, às vezes é difícil, às vezes a gente chora o preço da renúncia. Se o mundo diz que a gente é louco por abrir mão de certos lucros, de certos prazeres, de certas oportunidades, de certas aprovações, na nossa cultura para obedecer o reino, ouça o que o rei tem para dizer. Não há perda real no reino de Deus. Você não está perdendo. Amém, glória a Deus. Pode parecer, mas continua confiando, continua firme e constante na obra do Senhor. E eu queria terminar com essa frase do Arthur Pink, que diz: o reino não avança pelo espetáculo visível, mas pela eficácia invisível do Espírito Santo. O homem que achou o tesouro, o mercador que encontrou a pérola, eles esvaziaram as suas mãos. Eles venderam absolutamente tudo que eles tinham, mas o texto diz que eles fizeram isso movidos de alegria. Que a gente também possa,
Assim como o agricultor planta semente, alegre na esperança de que o campo vai crescer. Na dona de casa que faz o seu pão para alimentar a família, espera que o pão vai crescer. Que a gente possa se alegrar, porque nada se perde no reino de Deus. As perdas, na verdade, são ganhos. O esforço, a renúncia de Cristo que Ele nos pede hoje, não são um fardo legalista para comprar salvação. Se você estiver se sentindo pesado diante de algumas obrigações, pare, reflita, ore, peça conselho, peça ajuda. Não estou falando que vai ser fácil, mas Jesus diz que o fardo dele é mais leve que o nosso. Então, que realmente a nossa busca, a nossa entrega, as nossas renúncias possam ser uma resposta apaixonada de um coração que foi alcançado pela graça. Como nós cantamos, né? Essa graça que nos atraiu e que descobriu que Jesus vale mais que o universo todo. Que tudo que a gente possa querer e ter. E que nós possamos viver esse ritmo do reino. E meu convite essa semana para você e para mim é que a gente possa diminuir o consumo das redes sociais e buscar mais a Deus, buscar o Senhor, parar um pouco, né? Eu sei que às vezes é muita coisa, mas criar ritmos realmente de diminuir esse consumo para buscar mais a Cristo. Coloque limite. O Instagram mesmo tem uma ferramenta lá que você pode colocar o ritmo, a quantidade de horas que você pode acessar. Quando acaba ele pergunta se você quer mesmo ou não continuar, né? Enfim, mas tem. Seu celular também tem aplicativos lá que você pode acessar e colocar. E aí o que eu vou fazer com esse tempo? Busque a Deus. Busque a Deus. Que Deus assim nos fortaleça, que Ele nos direcione, que você possa entregar o seu coração, a sua vida para ter aquilo que realmente importa. E é isso que a gente vai cantar nesse momento. Os irmãos que vieram preparados com dízimos e ofertas podem nesse momento estar trazendo à frente e que você possa entregar ao Senhor a sua vida. A gente vai cantar o hino, tudo entregarei, depois nós vamos orar. Isso
nessa hora, Pai, a nossa vida, os nossos corações, ó Deus. Santo e poderoso Senhor, nesse momento nós colocamos diante de Ti, Senhor, a Tua igreja aqui reunida, Pai. Desde os mais jovens até os mais idosos, ó Pai, nós Te pedimos nessa hora, guarda as nossas mentes, Senhor. Nós confessamos a Ti nessa hora que em dias de correria, de exaustão, nós acabamos ficando ali tentados, Pai, em gastar o nosso tempo diante das telas, buscando aprovação rápida, buscando, ó Deus, prazeres imediatos. Perdoa, Senhor, esse nosso imediatismo. Liberta, Senhor, os jovens da nossa sociedade, as famílias, ó Pai, desse vício digital que esvazia a alma, que esvazia a mente. Nessa hora, Pai, pedimos, dá-nos o Teu descanso, fortalece-nos, ó Deus. Dá-nos também, ó Pai, firmeza nas pequenas obediências diárias. Nós Te louvamos, Pai, porque o Teu reino cresce de forma irresistível, invisível e constante. Ajuda, Senhor, a sermos fiéis no secreto, no cotidiano. Que os nossos lares, os nossos trabalhos, as nossas escolas, as nossas obrigações cotidianas, ó Pai, que nós possamos saber viver na lógica do fermento, permitindo que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos transforme de dentro para fora. Que a nossa espiritualidade, Senhor, não seja apenas de aparência, mas que ela mude as nossas escolhas diárias, ó Pai. Dá-nos, Senhor Deus, consolo. Pedimos consolo para aqueles que sofrem, para aqueles que fazem as suas escolhas e renunciam, Senhor, à realidade desses prazeres imediatos. Pai, o Senhor conhece cada irmão e cada irmã que está aqui assentado nesses bancos. Tu vês, Senhor, aqueles que têm chorado o preço de escolher o Evangelho. Conforta, Senhor, aqueles que têm aberto mão de lucros injustos pelo Teu reino. Pedimos a Deus também que o Senhor fortaleça e console, Senhor, aqueles que abriram mão dos prazeres desse mundo, os pais e mães de família que escolheram a integridade, Senhor, do Teu reino. Sopra o Teu consolo, Senhor, agora e fortalece, Pai, esses corações, lembrando que não há perda real no Teu reino. Que nós possamos lembrar dia após dia que nós trocamos pedra por diamante. Obrigada, Pai. Obrigada pela Tua graça irresistível. Fortalece, Senhor, a nossa caminhada de fé. E nessa hora, Pai, nós colocamos também diante de Ti, Senhor, as nossas mãos nessa manhã. Que tudo aquilo que nós entregamos aqui, Senhor, os dízimos, as ofertas, os nossos corações, Senhor, que nós não estejamos dispostos a obedecer a Ti por medo legalista, mas porque nós somos arrebatados pela beleza do Senhor Jesus. Consagramos a Ti, Senhor, nessa hora, as nossas mãos, esses dízimos, essas ofertas, ó Deus, para honra e glória do Seu nome. Que a Tua igreja, Senhor, saia daqui nessa manhã sabendo que esse negócio é um negócio da eternidade. Não é um negócio de lucro imediato. Que não é simplesmente uma troca, mas que é um investimento seguro. Porque o Senhor vem. No tempo oportuno, o Teu reino será totalmente restaurado. Aquilo que a gente experimenta agora por pouco tempo, um dia experimentaremos, ó Deus, na glória, completos, plenos na Tua presença. Toma, Senhor, nesse momento, a dor, o sofrimento, Senhor, daqueles que têm passado por problemas de saúde, Senhor. E que algumas vezes pode até questionar, Senhor, esse reino. E que o Senhor não tem problema com os nossos questionamentos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos acolhe na nossa dúvida, no nosso medo, no nosso egoísmo. Obrigada porque o Senhor nos abraça com a Sua graça, nos perdoa, nos fortalece. Pedimos nessa hora, Senhor, pela vida do Roberto, do Seu Antônio, que o Senhor continue fortalecendo esses irmãos que têm passado por problemas de saúde, pela vida da Fátima, Senhor, vizinha da Alice. Que o Senhor continue fortalecendo e sustentando, Senhor,
Pedimos, Senhor, também nessa hora, Pai, pelos avós aqui presentes. Hoje que é dia dos avós, que o Senhor abençoe, que o Senhor continue dando saúde, sabedoria e entendimento para cada avô, para cada avó que está aqui nessa manhã, Senhor. Nós louvamos a Ti também, Senhor, por aqueles irmãos que não estão aqui por motivo, ó Deus, de trabalho. Pedimos pelo Alan, ó Deus, que hoje está fazendo a mudança da sua casa. Que o Senhor seja com ele, com a Marina, Senhor. Que o Senhor os fortaleça, Pai, em todas as suas decisões. Louvamos a Ti também nessa hora de maneira especial pela vida do Marcos, Senhor. Obrigada, Pai, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a esse filho querido. Nós louvamos a Ti, Senhor, pelo seu trabalho nesse reino, Senhor, nessa igreja. Obrigada pelo seu ministério, que é exemplo para nós, Senhor. Obrigada por esse pai de família, por esse avô, a Deus, que tem sido fortalecido dia a dia no teu reino, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo aniversário dele. Que o Senhor continue dando a ele saúde, sabedoria, discernimento dia após dia. Louvamos a Ti, Senhor. Abençoe esse novo ciclo da sua vida. Obrigada, Pai, por cada família, Senhor, aqui representada. Nós Te damos graças pelo Teu amor, pelo Teu cuidado nas nossas vidas, hoje e sempre. E juntos oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito